Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma jornada para entender o funcionamento de nomes, sons, escrita, entre outras coisas. Algumas pessoas se perguntam, por exemplo, por que dizemos Jesus em português? E aí, Jesus é um nome correto? É um nome inventado? O que é que a gente pode dizer sobre esse nome? Primeiro, eu gostaria de comentar algumas objeções interessantes de pessoas que dizem que Jesus é um nome inventado e que a forma correta é só Yeshua, que Jesus não pode ser correto porque o J não existia antigamente. Só que depois a mesma pessoa vai lá e escreve Yeshua com um Y, com SH, como se isso existisse na língua original. Primeiro que originalmente você teria o nome escrito com Yod no começo e com Shin no meio, né? Tem um Yod e tem um Shin. E aí essa ideia de transcrever o Yod com um Y é só uma convenção, não tinha Y no nome original. Sem contar que o Y é uma vogal grega que era usado na antiguidade para representar o som de U, um som entre I e U, né? U. Então, se a pessoa apresenta uma objeção com o uso do J, por exemplo, e apresenta uma transcrição desse tipo e vê isso como normal, então você já percebe que a pessoa não entende muito bem do que ela está falando. Ela só ouviu alguém dizer que é assim, ela imita e pensa que tá tudo certo. Mas aí você se pergunta, tá, então, e esse J, você pode explicar? É uma coisa inventada? Como é que ele está aí? Sim, eu vou explicar detalhadamente tudo isso. Então vamos ver várias coisas, várias informações ao longo do vídeo e, e algumas informações vão se conectar com outras e elas vão se juntar no final e tudo vai fazer sentido. A primeira coisa que a gente tem que entender, que parece simples, mas que muitas pessoas se confundem com isso, é o seguinte: vamos entender que sons não são letras e letras não são sons, certo? São coisas diferentes. Você tem o som, você tem a língua falada e você vai ter as letras que vão fazer uma representação desses sons, tá? Uma letra não é um som. Uma letra é simplesmente um símbolo que a gente usa para representar os sons. Eu sei que parece algo simples ou até algo óbvio, mas misturar os conceitos de letra e de som faz com que muitas pessoas terminem se confundindo muito depois. Tá? Então, é algo simples, mas vamos entender isso. Letra é uma coisa, som é outra coisa. A letra é só um símbolo que foi inventado e a gente usa esses símbolos para representar os sons. Agora, falando dos sons especificamente, os sons que a gente produz ao falar, a gente sabe que os sons mudam com o tempo. Inclusive, é por isso que existem diferentes sotaques. Tá? Os sotaques existem porque os sons mudam com o passar do tempo. E se um determinado som mudou de uma forma aqui, nessa parte do Brasil, por exemplo, e aquele som mudou de outra forma em uma outra parte do Brasil, então essas duas mudanças diferentes vão gerar sons diferentes e o resultado vão ser sotaques diferentes. Às vezes, quando ocorrem essas mudanças, você vai ter um local que conserva o som antigo e um outro lugar que vai ter um som novo. E aí esses dois sons vão ficar convivendo. Esse local usa o som original, enquanto aquele outro local usa um som inovador, e eles passam a conviver. Outras vezes, surge um novo som e o som antigo é completamente substituído e se perde, ele vai ficar para a história. Tá? Então, às vezes, ao surgir um novo som, ele vai conviver lado a lado com o antigo, em diferentes sotaques. Outras vezes, o novo som substitui o som antigo e o som antigo desaparece. Um exemplo de sons que passaram a conviver são os sons de ti e ti. Certo? Em português, você tinha originalmente o som de ti, um nome como Tiago. E terminou surgindo a variante Tiago, com som de ti. Tá? Essa mudança foi gradual, então você ia ter ti, e ele foi mudando devagarinho. Ti, 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 ti. Até você ter ti e ti, e também ter o meio do caminho. Tá? Tem algumas pessoas, alguns lugares onde você vai ouvir alguma coisa entre os dois. Então tem gente que diz Tiago, tem gente que diz Tiago, e tem gente que diz algo como Tiago. Tiago ou Tiago,
algo no meio dos dois. Nesse caso, temos os dois sons convivendo. As duas formas continuam existindo, tanto a forma original Tiago como a forma nova Tiago. Em outros casos, o som antigo desaparece. Então, na Idade Média, a gente tinha o som de C, certo? Palavras que hoje são escritas com C, antes de E, I, ou então com C cedilha, tinham antigamente o som de C. Então você teria uma palavra como centro ou caçar. Se tornaram centro e caçar. Nesse caso, o som antigo sumiu. A gente não tem mais em nenhum sotaque. Só existe centro e caçar. Não tem mais centro e caçar. Então, aí nesse caso, você vai ter uma variação que surgiu e que substituiu completamente o som anterior. Diferente do caso de Tiago e Tiago, em que os dois passaram a conviver, nesse outro caso, o som antigo sumiu. Agora, é importante entender o seguinte: quando um som muda na língua, quando acontece uma modificação que vai mudar um som, gerar um novo sotaque, etc., isso acontece de forma generalizada. Tá? Se esse som muda, essa mudança de som se aplica a tudo no falar daquela pessoa. Então, se uma pessoa diz, por exemplo, dia, ela vai pronunciar o nome Diego como Diego. Se uma pessoa diz dia, então ela vai dizer Diego. Certo? É algo generalizado. Não vai acontecer de mudar a pronúncia para a palavra dia, ou seja, dia em um sotaque específico se transforma em dia, mas Diego não muda para Diego. Não, isso não acontece. Se a pessoa diz dia, ela vai dizer Diego. Se ela diz dia, então vai ser Diego. Vai ser bom dia, Diego, ou bom dia, Diego. Tá? Os nomes eles estão sujeitos às mesmas regras de sotaque e pronúncia de qualquer outra palavra. Tá? Elas não são palavras de uma categoria que o seu sotaque não se aplica. Tá? Então, se você tem uma pessoa que diz tio, ela vai dizer Tiago. Se uma pessoa diz tio, ela vai dizer Tiago. É assim que funciona. Então, você vai dizer o meu tio Tiago ou o meu tio Tiago. E não vai ter o meu tio Tiago, por exemplo. Os sons vão mudar de forma consistente no falar daquela pessoa. Então, por exemplo, na época em que em português a gente dizia centro ou caçar, o nome César era pronunciado César, com som de C, César. Mas quando passamos a dizer caçar, então passamos a dizer César. O som de C mudou para S, isso é generalizado. Então, César, não mais César. A mesma coisa para o som do an em posição final em português. Teve uma época em que o português diferenciava o som de an do som de ão do som de on no final de palavras. Então você teria palavras como non para dizer não, non. Você teria palavras como irmão, que tinham um som de ão, e você tinha palavras como pão, que é o pão que a gente come. Tá? Então teria non, pão e irmão. Três terminações diferentes. Bem, o que aconteceu foi que essas três terminações terminaram se fundindo em uma só. Todas se uniram e a gente passou a pronunciar tudo com som de ão. Então, non se tornou não. Irmão continuou sendo irmão, ou no meu sotaque não mais irmão, mas irmão, porque o meu R é aspirado, né? Irmão. E a palavra pão se tornou pão. E isso acontece de forma generalizada. Se pão se tornou pão, então o nome João, que antes era João, se torna também João. Então, se o som muda de pão para pão, então João também se torna João. Tá? Isso vai acontecer de forma generalizada. Só um comentário. O fato de a gente ter essas três terminações diferentes, né, que todas se uniram em ão, é o que explica a gente ter diferentes plurais para as palavras acabadas em ão. Você já percebeu que o plural de razão é razões, com O, tem um O, razões. O plural de mão é mãos. Não muda nada, é mão, mãos. Você só coloca o S. E o plural de pão é pães. Né? Não é pãos, não é pões, é pães. Por que tem três plurais diferentes? É porque os singulares eram diferentes. Você tem originalmente razão, com on,
pan com an e mão com ão. Aí os plurais eram tipo razão, razões, pan, pães, mão, mãos. Depois os singulares se igualaram todos, mas os plurais continuaram diferentes. Mas isso era só um comentário. Então, vamos voltar para o que a gente estava dizendo antes. Então, se a pronúncia pan muda para pão, então o nome João também se tornou João, e é assim que a gente pronuncia esse nome hoje. E olha que interessante, às vezes essas mudanças se refletem na escrita e outras vezes não. Porque no caso de César se tornando César, não há nada na escrita que indique essa transformação. Você manteve lá a mesma letra, só que agora aquela mesma letra está representando um novo som. Não mais C, e sim C. No caso de João, quando passa para João, nós aí nesse caso fizemos uma atualização gráfica e a grafia foi alterada. Então, às vezes, a pronúncia mudando é acompanhada de uma mudança na escrita, outras vezes não. Bem, e como eu estava dizendo, essas mudanças são consistentes. Tá? Então, se um som, a mudança de som vai afetar nessa palavra aqui, também vai afetar em todas as palavras. Isso só não acontece em caso de sotaques híbridos, quando a pessoa viaja muito e aí termina tendo um sotaque de uma região misturado com um sotaque de outra região. Aí nesses casos pode acontecer dos sotaques se misturarem, vai terminar dando como um sotaque híbrido. Aí se isso acontecer, aí você vai notar uma inconsistência. Mas se não for o caso, isso vai ser consistente e a mudança vai afetar todas as palavras igualmente. Bem, entendido isso, vamos falar agora um pouco das letras. Tá? A gente já falou dos sons, como eles variam, como eles mudam, etc. Agora vamos falar um pouco das letras. Como vocês sabem, as letras não são a palavra em si. Elas são uma representação da palavra. Então, você vai ter a palavra e você vai representar com aquelas letras. E aquela representação que a gente faz, ela representa simultaneamente diferentes pronúncias, porque pessoas que dizem dia e dia representam essa palavra da mesma forma por escrito. Então, na escrita não está ali representado exatamente o som exato, porque se tivesse representado o som exato, então só ia poder pronunciar de um jeito. Né? Você só ia poder pronunciar, por exemplo, dia, já que tem ali uma letra D e não uma letra J, então só poderia ser dia. Mas não é o caso. Pode ser dia também. Então, as letras não são a palavra, não são o som exatamente, são uma representação. E pode acontecer, por exemplo, de o mesmo som ser representado por diferentes letras. Por isso a gente tem palavras como exato, casa, zero, em que o som é de z, exato, casa, zero. E ainda assim você vai ter esse mesmo som representado por um X, por um S, por um Z, dependendo da palavra. Isso vai ter relação com as nossas convenções de escrita da língua portuguesa, que não representam unicamente o som, mas também você vai ter questões etimológicas envolvidas na escrita da palavra. E isso tem uma utilidade, porque assim, como eu disse antes, você, a partir de uma mesma escrita, pode estar representando diferentes pronúncias de diferentes sotaques e, ao mesmo tempo, você mantém uma continuidade histórica da escrita da língua. Você consegue ler textos mais antigos, mesmo que o som tenha mudado, você continua ainda podendo ler textos antigos porque as mesmas letras mais ou menos vão estar sendo usadas ali. Bem, mas também acontece de sons diferentes sendo representados pela mesma letra, como em exato, caixa, próximo e oxigênio. Você tem aí sons diferentes, né? Z, sh, s e x, e todos são representados pela letra X. Então, acho que isso deixa bem claro, né, que letra não é som e som não é letra. São só representações. Você pode ter também uma letra que não representa nenhum som, como acontece na palavra humano, que começa com H. E você pode ter também dígrafos. Você pega duas letras, junta duas letras, e essa combinação vai representar um som específico. E esse som específico não é a mistura dos dois sons das letras. É um som diferente, como acontece com o CH. Né? O C representa em português ou o som de S, ou o som de S, ou o som de K. E o H é mudo. E aí você junta o C com o H e tem som de Sh. Tá? Então,
está acontecendo aí? Não é a mistura do som do C com o som do H. É um som novo, é o som de sh. Porque mesmo se você pronunciasse o H como uma aspiração, como h, e juntasse com o som do C, que pode ser s ou k, né? Então, ou você teria s, ou você teria k, que nenhum dos dois é o som do sh, da palavra cheio, por exemplo. Então, é um dígrafo, duas letras que representam juntas um outro som. Agora, voltando rapidinho para as variações de sons. Se eu pergunto a você, se o seu nome é Tiago, você também é Tiago? Sim. Então, se você vai para um lugar onde as pessoas pronunciam Tiago, elas vão chamar você assim, Tiago, e é o seu nome. Né? Assim como se você pronuncia seu próprio nome como Tiago e você vem aqui para Natal, e as pessoas vão pronunciar como Tiago, é você? Sim, é você, é o seu nome. E se a gente lê um livro sobre um Tiago que viveu lá no século XVI, quando a pronúncia ti ainda não existia e todo mundo dizia Tiago? E se você está lendo um livro sobre esse Tiago do século XVI e você encontra o nome dele lá, e no seu sotaque você pronuncia Tiago, e aí? Você é obrigado a pronunciar Tiago, só porque lá no século XVI não existia essa pronúncia, ou você vai ler Tiago do mesmo jeito que você pronunciaria hoje em dia? Bem, a resposta é que você vai dizer Tiago. Você está lendo sobre um Tiago do século XVI. Se no seu sotaque é Tiago, você vai ler como Tiago. Da mesma forma que se você encontrar um texto que mencione alguém chamado César lá na Idade Média, você não vai pronunciar como César, só porque o texto é medieval. Você vai ler como César mesmo, vai se referir a ele como César. Então, aqui entra uma coisa muito interessante. Essa variação de pronúncia, ela não é só sincrônica, ela também é diacrônica. Tá? Quando a gente fala na linguística sobre diferentes variedades de uma língua, ou diferentes variedades de pronúncia, ou do que seja, você tem a variação sincrônica, que é a variação que ocorre no mesmo período de tempo, como você também tem a variação diacrônica, que são variações de pronúncia, de som em diferentes épocas. Né? Elas vão passando pelo tempo. E as diferenças de pronúncia elas se aplicam tanto de forma sincrônica como de forma diacrônica. Se você estiver lendo um texto sobre um Tiago do século XVI, quando não existia a pronúncia Tiago, você pode ler como Tiago, você não é forçado a pronunciar Tiago. E ainda assim é o nome daquela pessoa. Outra coisa interessante é que, assim como os sons e as pronúncias mudam com o tempo e permitem essas variações, também a escrita pode passar por isso. Então, antigamente, você escreveria o nome Felipe, em português, com PH e com dois P's, Felipe. E hoje em dia, a convenção é que a gente escreva Felipe com F e com um P simplesmente. São convenções gráficas diferentes para representar o mesmo nome. E você pode, ainda hoje, se você quiser, usar a convenção gráfica antiga, não tem nenhum problema. Então, é só uma convenção gráfica. É como que você vai representar o nome Felipe por escrito. Pode ser assim, pode ser daquele outro jeito. Também tem Felipe escrito com E, né? Você escreve Felipe, que aí você vai ter uma variação do som de I para E. E você pode escrever com E e pronunciar Felipe com I mesmo, já que o português, isso é muito comum em português, que um E átono seja pronunciado como I. Então, são variações do mesmo nome. A mesma coisa acontece com Mateus, por exemplo, que você teria ele antigamente escrito com dois T's e um H, e hoje em dia com um T simplesmente. Tem gente que escreve com TH, mas não coloca o T duplo, é só um T mesmo H. São diferentes representações do mesmo nome. Tá? Então, uma coisa é a escrita, outra coisa é a fala. Às vezes, o som muda e a escrita permanece igual. Outras vezes, a escrita muda e o som permanece igual. São coisas diferentes. Uma coisa é o som, outra coisa é a escrita, entende? Isso é muito importante que seja entendido. Ou seja, a grafia, a escrita, não é o nome, mas é uma representação desse nome. E essa representação pode ter variações. O nome também não é a sua pronúncia exata com aqueles sons específicos, porque a pronúncia também tem variação, tanto no espaço como no tempo. Então, Tiago e Tiago são o mesmo nome, entende? Então você vai ter diferenças de som, diferenças de representação e ainda assim são o mesmo nome. Então, se existem essas variações, o que é que faz que na prática eles sejam o mesmo nome para aquela pessoa? Simples. Basta que essas variações sejam reconhecidas como variantes do mesmo nome. Então imagina uma pessoa aqui do Nordeste,
completamente isolada, numa época que não existia televisão, não existia nada para a gente poder ouvir outros sotaques. A pessoa nunca tinha interagido com outras pessoas de sotaques diferentes. E aí, algum dia ela encontra alguém que, que diz Tiago, de outro lugar, certo? Uma pessoa de outro lugar que diz Tiago. E essa pessoa se chama Tiago. E ela nunca ouviu o nome dela pronunciado como Tiago. E aí, de repente, encontra essa pessoa. E essa pessoa vai lá e diz Tiago. No primeiro momento, a pessoa vai estranhar, vai dizer Tiago? Tiago, meu nome não tem esse tch não, meu nome é Tiago. Aí a outra pessoa vai dizer, ah, não, mas no meu sotaque a gente fala assim, a gente não diz tio, a gente diz tio, a gente não diz Tiago, a gente diz Tiago. É assim que a gente fala. É o nosso jeito de falar, simplesmente. Então, de repente, esse Tiago vai entender. Ah, tá, entendi. Ah, então vocês dizem assim, né? Vocês dizem Tiago. Ah, tipo uma pessoa de Recife que eu conheci, que lá eles não dizem escola, eles dizem escola. Tá, entendi. E aí a pessoa vai internalizar essa variação e pronto. A partir daquele momento, ela vai entender que Tiago e Tiago são formas do mesmo nome. Então, se a pronúncia pode variar, se a escrita pode variar com o tempo, etc., e com o espaço, né, como a gente já viu, o que faz que seja o mesmo nome é simplesmente isso. É você reconhecer aquilo como sendo uma variação do mesmo nome. Se você não reconhecia, então, com a informação a mais, você passa a reconhecer e aquilo, para aquela pessoa, vai passar a ser uma variação válida do mesmo nome. Bem, mas eu ainda não expliquei como é que o nome Yeshua e o nome Jesus são variações do mesmo nome, porque você poderia pensar, nossa, mas Jesus, Yeshua, tem várias diferenças aí, né? Você vai ter esse som do J no começo, esse som do S, que tem som que é um Z em português, né? Jesus, esse S do final. Tipo, tem algumas diferenças aí. Como é possível, né, que sejam o mesmo nome? Então, como foi que aconteceu esse processo? Simples. Em Yeshua, nós vamos ter uma consoante no começo. Quando você vai falar em grego ou escrever em grego, você vai sempre pronunciar com o sotaque daquela língua, com a pronúncia daquela língua. Bem, então vocês se lembram que eu falei no começo do vídeo que as pronúncias mudam, tá? De acordo com o sotaque, de acordo com a época, as pronúncias elas podem variar. Então, no caso de Yeshua, esse nome vai variar quando você usar esse nome em grego. O que é que vai acontecer? No sotaque do grego, na pronúncia do grego, você não tem o som de y, que é esse som do yod. É um i consonântico, uma consoante aproximante. Você só tem a vogal i mesmo, que é escrita em grego com a letra iota. Então, o primeiro som vai ser pronunciado como i, como vogal, e escrito com a letra iota. O segundo som, que é um e longo, nesse caso, o grego tem uma letra que representa um som de e longo, que é a letra eta ou ita. Tá? Mesmo que já nesse período fosse comum pronunciar o grego sem vogais longas, você usava vogais breves para tudo, a letra que representava uma vogal longa existia, então você pode usar ela aqui com valores etimológicos. Então você vai ter um iota e depois um eta representando essa vogal longa. Em terceiro lugar, nós tínhamos em hebraico e em aramaico o som de sh, representado pela letra shin. Em grego não existe esse som. Não tem o som de sh. Esse som simplesmente não existe. Um falante de grego não pronunciaria isso. Tá? Então, esse som, no sotaque do grego, vai sofrer uma alteração. E ao pronunciar e escrever em grego, o som mais próximo do sh é o som de s, som de s. Então, você vai passar aqui para um sigma em grego. Depois, temos o som do u, de Yeshu, você vai transcrever esse U com o dígrafo ômicron Y em grego, que representa um som de U. E por último, você teria o som do Ain, Yeshua, que não existe em grego, então não daria nada, o nome ficaria só Yesu, mas no final a gente acrescenta um sigma, um S final, que serve para o nome ficar declinável em grego. Tá? É uma terminação típica de nomes masculinos em grego. Então, do mesmo jeito que Yaakov
tem a forma Iacovos, para a gente poder declinar, né? E aí você vai ter Iacovon, Iacovo. Então, Iesu, com esse S final, Jesus, você vai poder declinar. Quando é sujeito, é Jesus. Quando é objeto direto, é Iesun. Quando é possessivo, é Iesu. E aí você vai encontrar no Novo Testamento em grego essa variação de grafias para o nome Jesus, tanto Jesus, como Iesun, como Iesu também. Mas a forma base fica sendo o nominativo, a forma de sujeito, Jesus. Jesus vai passar para o latim como Jesus, seguindo as regras mais clássicas do latim, sem palavras oxítonas, Jesus, mas também, popularmente, devia existir a forma Jesus oxítona, repetindo a acentuação do grego, como acontece em algumas outras palavras que, usadas em latim, terminaram repetindo a acentuação do grego, como é o caso de Maria, que em latim deveria ser Maria, mas termina passando como Maria, repetindo a acentuação do grego. Então temos Jesus ou Jesus em latim. O que é que vai acontecer a partir daí? Bem, na passagem do latim para o português e com o passar do tempo, lembram que eu disse que os sons, as pronúncias mudam e isso não faz com que deixe de ser o mesmo nome? São só variações de sotaque, de pronúncia no espaço e no tempo. Então, da mesma forma que Yeshua você pode pronunciar como Iesu e colocar o S final do masculino grego Jesus, ainda é o mesmo nome. Então, ele mudando através do tempo, em latim agora como Jesus, ele vai mudar da seguinte maneira. Você vai ter esse som do S entre vogais, que vai se sonorizar. O S vai terminar sendo pronunciado como Z. Jesus, 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 Jesus. Ele se sonoriza, tá? Ele recebe a sonoridade das vogais que estão antes e depois dele e se sonoriza, ficando com som de Z. E o som do IE, IE, que era uma vogal em grego Iesus, ele volta a ser uma consoante aproximante em latim. Ele vai mudar naturalmente de volta para o latim, não mais Iesus, mas Jesus, Ye, e a partir daí a pronúncia vai mudar gradualmente com os séculos, assim. Ye, 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 Je, 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 G. E assim que Jesus vai terminar sendo Jesus. Aí você se pergunta, tá, e esse J aí, né? Que era uma objeção. E o J, né? Não tinha J antigamente, inventaram essa letra aí. O que é esse J aí em Jesus? Muito simples. O som muda, tá? O som mudou de Y para G, como eu já expliquei antes, só que não havia letra J, tá? Houve uma época em que se pronunciava Jesus, mas se escrevia Jesus com I. Era I-E-S-U-S. Não havia letra J. Então, o que é o J? O J é simplesmente uma variação da letra I, tá? Porque durante muito tempo nós tivemos o som do J, mas a gente escrevia esse som com a letra I. O som J existia na nossa pronúncia. Tá? O que mudou foi a pronúncia com o passar do tempo. Né? O som de ya, 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 ja, 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 ja. Surgiu o som de J. Na Idade Média tinha esse som de J, mas não havia letra J. Você usava a letra I para fazer o som do J. E aí você saberia se essa palavra tem som de I ou tem som de J, porque você conhecia a palavra. Assim como também não existia a letra V, tá? Só existia a letra U. E o U ele podia ser escrito pontudo, como um V, ou arredondado, mas a letra era U. E aí, depois que foi criada a letra V, disseram, ó, quando for pontudo, aí é V, quando for arredondado é U. Mas o V e o U são variantes da mesma letra, tá? Então, antes, para representar o som de U, a gente usava a letra U. Para representar o V, a gente usava U também. Então, palavras que têm som de V antes eram escritas com U. Aí a pessoa ia saber quando é para pronunciar V ou quando é para pronunciar U, porque ela conhecia a palavra e saberia como pronunciar. Às vezes havia algumas indicações que dizia quando é U, quando é V, quando é I, quando é J, mas nem sempre. Você tinha meio que saber mesmo. Até que aconteceu o seguinte: começaram a marcar na escrita quando esse I seria com som de I e quando seria com som de J. E aí criaram uma escrita para um I alongada. O J é nada mais que um I alongado. Ele é uma variação do I. E foi criado para poder indicar para a gente que aqui está com som de consoante, que isso daqui é uma consoante, é o som de J. Mesma coisa U e V.
Tá? Antes, como eu disse, era U. E aí podia escrever arredondado, pontudo, não era letra V, não tinha letra V, é um U que tinha formas diferentes. Aí começaram a usar a forma de U para marcar quando era vogal e usar a forma pontuda para indicar quando era consoante. E nem chamavam de V, tá? Chamavam de U consoante. Tinha U e U consoante. Só depois que ele passou a ser conhecido como letra V. Mas o V é só um U modificado, assim como o J é só um I modificado, que está indicando que, naquele caso, a pronúncia que a gente usa é a pronúncia de J. Então, como a gente pronunciava já Jesus, essa era a pronúncia, porque o som esse som ele mudou assim, até se tornar G, Jesus, como ficou. Então, passaram a escrever Jesus com a forma do I alongado, que indicava que aquilo ali teria um som de consoante. Não é que criaram a letra e passaram a pronunciar diferente por causa daquela letra. Não. Lembrem, o que muda é o som. É o som. E depois você vai representar por escrito aquela mudança de som. Tá? Então o J ele é essencialmente um I modificado. Inclusive, olha que interessante. O nome Yeshua se escreve originalmente com Yod, certo? O alfabeto hebraico vem do alfabeto fenício, então o Yod é originado do Yod fenício. O nosso alfabeto latino, ele vem também do alfabeto fenício. O alfabeto fenício foi adotado e modificado pelos gregos, depois os etruscos pegam o alfabeto dos gregos e os romanos pegam dos etruscos. E a letra I do alfabeto latino, ela vem do Iod fenício. Tá? A letra foi se modificando até se tornar o nosso I. E o nosso J é um I modificado. Então, o J e o Yod original de Yeshua tem a mesma origem. Enquanto Yeshua escrito com Y, esse Y é só uma transcrição, nem tem a mesma origem que a letra original. O nosso J tem a mesma origem que o Yod, mas o Y é outra letra que tem outra origem diferente e não tem nada a ver. Então, no final das contas, se você for pensar qual faz mais sentido, o J ou o Y, certamente o J. E uma coisa importante que a gente tem que saber sobre os nomes é que eles vão mudar de pronúncia com o passar do tempo de acordo com a língua em que o nome está sendo usado. Tá? Então, se você tem aquele nome, por exemplo, sendo usado em hebraico, ele vai, com o tempo, gerar novas pronúncias de acordo com as mudanças do hebraico. Se você está usando esse nome em grego ou em português, então ele vai mudar com o tempo de acordo com a pronúncia do grego ou do português. Pensa, por exemplo, o nome árabe. O nome árabe Fátima, pronunciado assim em árabe, com o som do T, o T enfático. Fátima, Fátima. Quando ele passa para o português, esse som do T some. A gente não tem esse T enfático. Ele vai ficar Fátima. E se você for falante de português de um sotaque que transforma o T em Ti, então você vai pronunciar Fátima. Então, uma vez que o nome Fátima está em português, você vai pronunciar ele de acordo com as mudanças de som do português. Fátima, Fátima, são variações do nome árabe Fátima, certo? A mesma coisa com o nome Jesus. Você vai ter o nome lá Yeshua, e aí ele vai passar para o grego, vai ser escrito em grego pelos próprios autores do Novo Testamento, e aí ele vai ficar sujeito às mudanças de pronúncia do grego, tá? Que vai acontecer. Então, Jesus, né? Yesu, não tem o som do sh, ele passa para s. E aí você vai usar o S final para marcar um nome masculino declinável, Jesus. Termina aqui depois, em grego, o som do E se tornou I. Então ficou Isus. Em grego hoje, se você for na Grécia, vai pronunciar o nome Isus. Não mais Iesus, e sim Isus, com I. Isus. Já em latim, quando o nome passou como Jesus para o latim, então ele vai ter as mudanças de sons próprias do latim. E como o português vem do latim, então ele vai passar pelas suas mudanças de pronúncia próprias do português. Então, do latim para o português, você vai ter todo esse caminho, que é o que vai dar esse processo que eu mencionei. Então, você vai ter Yeshua em aramaico e em hebraico, depois você vai ter Jesus em grego, depois Jesus ou Jesus em latim,
E depois você vai ter as mudanças de som que vão acontecer. Tá? Esquece a letra, esquece as letras. O que muda é o som, é a pronúncia, é o sotaque. Então, Jesus, vai acontecer Jesus, 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 Jesus. E a gente ficou pronunciando Jesus por séculos, escrevendo Jesus com I. Não tinha letra J. Pronunciava Jesus, mas escrevia com I. E depois já final da Idade Média, entrando na Idade Moderna, aqui vai começar a usar o J, e ele só vai se consolidar depois, tá? E aí termina ficando Jesus, como a gente escreve e pronuncia hoje, tá? Como eu disse, é uma continuação histórica do nome, sem nenhuma ruptura, sem nenhuma quebra. Foi assim que o nome chegou até nós, é uma variação do mesmo nome, certo? Tenha em conta o que eu acabei de falar. Né? À medida que você vai ter variações de um mesmo nome, o que faz você entender que aquela outra pronúncia é uma variação do seu nome é simplesmente você ser consciente daquelas variações e saber que aquela pessoa, ao pronunciar daquela outra forma, está se referindo a você. Então, para você, você entende que aquilo é uma variação do seu próprio nome. Entende? Então tem variação escrita, tem variação de pronúncia e a gente sabe, a gente conhece essas variações. Por isso que a gente entende que são o mesmo nome. Então pense o seguinte: se você é cristão, se você acredita que Jesus é Deus na segunda pessoa da Trindade e é o Filho de Deus Pai, você não acha que ele conheceria todas as variações possíveis de sotaque, de pronúncia e de todas as formas e variações do nome dele, seja na época dele ou de forma diacrônica, em todos os tempos, em todos os idiomas e línguas? Obviamente sim. Então, as pessoas que têm a objeção de que Jesus não seria um nome válido e que tem que dizer Yeshua porque esse é o nome verdadeiro, senão você não está chamando o nome verdadeiro, mas está chamando algum outro nome, etc. Isso é completamente insustentável. Seja você pensando de forma teológica, seja você pensando de forma linguística, como eu expliquei aqui, é simplesmente insustentável. Bem, falando agora um pouco das letras, da variação da escrita, vamos ver uma coisa interessante. Vocês sabiam que a língua hebraica, hoje, como a gente conhece, ela é escrita com letras que não são as letras que eram usadas originalmente para escrever hebraico? As letras que são usadas hoje para escrever o hebraico foram adotadas durante o cativeiro na Babilônia. Então, quando o povo hebreu estava lá na Babilônia, cativo, então foi nessa época que a pressão da língua aramaica, que não era a língua do povo hebreu, a língua do povo hebreu era o hebraico, mas a pressão da língua aramaica, que era a língua dos babilônios, influenciou a escrita do hebraico. Tá? Não estou falando da língua, estou falando da escrita. O hebraico era escrito originalmente com uma escrita que a gente conhece hoje como escrita paleohebraica. É a escrita original usada para escrever o hebraico. Durante o cativeiro na Babilônia, os babilônios eles escreviam com letras diferentes. Tá? Era a escrita aramaica da época. E durante esse período, a escrita do hebraico, as letras foram substituídas por letras aramaicas. Tá? Não estou falando da língua, não. Estou falando da escrita. Lembra que língua e letra são coisas diferentes? Bem, falando das letras. Então, com isso, alguns nomes que eram escritos originalmente assim, como vocês estão vendo na tela, passaram a ser escritos de outra forma, assim como eu estou mostrando agora. Esses nomes aí são Abraão, Isaac e Jacó, na sua escrita original, na escrita paleohebraica, e depois na sua escrita atual, como é usada ainda hoje, que é usando as letras que vieram do aramaico. O interessante é que depois os falantes de aramaico, a escrita do aramaico terminou mudando também, se tornando mais cursiva, etc., enquanto a escrita hebraica manteve essa forma quadrática e depois terminou gerando uma forma cursiva diferente, etc. Mas não vamos entrar muito nesse assunto agora. Agora, vamos falar de som. Já falamos da letra em si, agora vamos falar do som. O som da pronúncia do hebraico também mudou. O hebraico, na sua pronúncia, foi afetado pelo aramaico também, porque o hebraico originalmente não tinha uma coisa que existia no aramaico e que existe no aramaico até hoje, os falantes de aramaico da atualidade
como os assírios, caldeus que vivem hoje, eles têm isso na sua pronúncia. O hebraico não tinha e passou a ter durante o cativeiro na Babilônia, por influência do som do aramaico, que é o seguinte: é a transformação na pronúncia de alguns sons oclusivos em fricativos. Por exemplo, um som de b se tornando v, ou um som de k se tornando h. Tá? Isso não era próprio do hebraico até então. Então, hoje em dia, a gente tem variação da letra bet e vet. Né? É a mesma letra, mas pode ser b ou v. Essa variação não existia originalmente, era sempre b. Então, o nome que a gente conhece hoje em hebraico como Avraham, ou Avraham, né? Dependendo de como você use a pronúncia do R, R ou R, Avraham, Avraham, antes era Abraham, com som de B, não V, Abraham. Ou o nome Yaakov, como se pronuncia hoje, né, normalmente, Yaakov, originalmente ele tinha uma pronúncia diferente também, porque ainda se pronunciava o Ain, como A, e o Kof era Kof e não ainda Kof, né, tinha um som diferente, e o Bet em posição final não era V ainda. Então não tínhamos Yaakov e sim Jacob, Jacob, que terminou mudando primeiro. O primeiro que mudou foi esse B final, que se tornou fricativo, Yaakov, e depois o resto foi mudando, né? Foi se perdendo. O K se tornou K, e o Ain se tornou mudo, e hoje em dia a gente tem Yaakov. Ou seja, variação de pronúncia e de escrita dentro da própria língua. Nesse caso, trocando até as letras. Passaram a usar outras letras. E ainda assim, nós reconhecemos que são o mesmo nome. Sabe outro nome que teve a sua escrita modificada durante o cativeiro na Babilônia? O tetragrama. Yod, Re, Vav, Re. Era escrito originalmente assim, como vocês estão vendo, na escrita paleo-hebraica, e depois passou a ser escrito com essa nova forma de escrever que foi adotada durante o cativeiro na Babilônia, que é como a gente conhece hoje normalmente o tetragrama Yod, Re, Vav, Re. Vamos dar uma olhada em outro nome que variou dentro do próprio hebraico. Tá? Vamos ver aqui um caso interessante. Bem, o que a gente vai ver agora é a variação no nome Maria. E a gente vai ver a variação acontecendo dentro do próprio hebraico, tá? Vamos lá. Ó, eu separei aqui alguns trechos para a gente dar uma olhada. Vamos começar com esse daqui. Números 20, aparece o seguinte. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Certo? Ok, temos aqui Miriam. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido que Miriam e Maria são o mesmo nome, que Miriam é Maria em hebraico. Não sei se alguém já ouviu isso, mas se não tiver ouvido, então está ouvindo agora. Miriam. Tá? Vamos ver esse mesmo trecho aqui escrito em hebraico. Tá? Em hebraico a gente vai encontrar o seguinte. Onde é que está? Ok, aqui. Vatamat Sham Miriam Vatikaver Sham. Então aqui a gente tem o nome Miriam, certo? Aqui tem o M final, né? Miriam com M final. Como em português a gente não tem esse som Miriam, Miriam, então na versão em português passou para Miriam com um tio no final, até porque o M em posição final em português, né, representa outra coisa. Por exemplo, quando você tem uma palavra que acaba com AM, em português, isso representa o som de ão, como eles falam, eles estavam. Né? Então, se escrevesse aqui com AM, seria Miriam. Então, por causa disso, normalmente a gente vai transcrever assim, Miriam, em português. Mas, claro, que você pode escrever com M final, e aí você vai dizer que é para pronunciar Miriam e não Miriam. Claro, né? Nome próprio, a gente às vezes usa uma grafia diferente e simplesmente explica como se pronuncia. Mas seguindo as regras mesmo de escrita do português, com AM isso seria Miriam, por isso temos Miriam contigo. Então, aqui tem Miriam, né, em hebraico, temos aqui no texto massorético Miriam. Aí você poderia pensar, tá, então o nome original é esse aqui, né? Miriam, esse é o nome em hebraico, o nome verdadeiro, Miriam. Então, Maria, que a gente tem hoje, isso daí é uma versão modificada. E esse A aí, por que Maria e não... Porque não é Mi, como em Miriam, não sei o que lá. Vamos agora ver uma coisa muito, muito interessante. Tá? Esse daqui é o texto da Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, traduzido
pelos próprios judeus do hebraico para o grego. E olha só como aparece o nome aqui. Mariam. Não Miriam, mas Mariam. E aqui está o mesmo trecho, né? Está escrito que é Etelev Teseneki Mariam, que é Tafe aqui. Por que Mariam, se aqui no texto massorético está escrito Miriam? Porque o texto massorético, que tá, esse pontinho embaixo do mem representa o som de I, tá? Miriam. O texto massorético recebeu as suas indicações das vogais na Idade Média. O texto original em hebraico não marca vogais, ou quase não marca vogais. Quando marca, usa consoantes para marcar vogais, etc. Mas não tem letras específicas para vogais. E por causa disso, para indicar a pronúncia de forma mais clara, os massoretas decidiram criar um sistema, esses pontinhos que vocês veem, esses tracinhos, etc., para indicar qual é a vogal. Então essa é a letra mem, tem som de M. E aí, para você saber que é para ler como mi, eles colocam um ponto embaixo. E esse ponto embaixo indica que é i. Eles pontuaram isso na Idade Média. Assim era como eles pronunciavam esse nome na Idade Média. Mas os hebreus que traduziram isso antes de Cristo, eles não pronunciavam Miriam com essa pronúncia. Eles diziam Mariam. Era a pronúncia anterior, era a pronúncia mais antiga, mais original. Então aqui temos Mariam, transcrito assim para o grego por eles antes de Cristo. E talvez até antes disso houvesse uma outra pronúncia ainda mais antiga, da qual a gente não tem registro. Tá? Então, qual é o verdadeiro? É Mariam ou é Miriam? E aí, qual é? Os dois. Basicamente, o nome aqui está tendo uma variação diacrônica. Do mesmo jeito que João se tornou João, ou César se tornou César, ou Tiago se tornou Tiago, mas a forma Tiago continuou existindo nesse caso. Você tinha Mariam, originalmente, que deu Miriam depois. Então são formas diferentes dentro da mesma língua. Então não tem isso de essa daqui é a forma verdadeira na língua, porque até mesmo na sua língua de origem há variação. E aí nesse caso a gente está vendo variação diacrônica no tempo, mas certamente havia variação de sotaque, de pronúncias diferentes. Tá? Então é Mariam ou Miriam? Os dois. É os dois. Mas a forma mais antiga das duas é Mariam, que não é a que é usada em hebraico hoje. Tá? Então a forma que usa em hebraico hoje não é a mais original, não. Aqui temos uma forma mais antiga. Agora, indo para o Novo Testamento, vamos ver algo sobre Maria, certo? E aqui aparece. Keipen Mariam, Meralunie Psyche Muton Kyrion, etc. Tá, então, Keipen Mariam. Essa daqui é Maria, mãe de Jesus. Maria, está escrito aqui Maria, é o mesmo Mariam que a gente viu antes no Antigo Testamento para Miriam. Aí você pergunta, ué, então é Maria ou é Miriam? Por que aqui tem dois? Porque isso acontece às vezes. Uma mesma forma de um nome pode se como dividir em duas formas diferentes. É por isso que a gente tem Jacó e Tiago. Os dois são derivados de Yaakov. Então temos Miriam e Maria, os dois derivados de Mariam, né? Posteriormente Miriam. E aí, dessa forma, Miriam, a gente tem Miriam, e da forma mais antiga, Mariam, a gente vai ter Maria. Tá? Então, aqui temos Mariam, certo? Para a mãe de Jesus. Então, Mariam, com esse M no final. Então, por que Maria? O que é que aconteceu? Vamos ver. Aqui depois, a gente encontra essa forma, Maria. Escrito aqui Maria, não mais Mariam. Então, está se referindo aqui a Maria Madalena, né? Magdalene Maria. Então, por que Maria? Por que não Mariam? Simples. Porque o nome em hebraico, com M final, Mariam, fica indeclinável em grego. O grego é uma língua que precisa mudar as terminações do nome para indicar a função sintática, se ele é sujeito, se ele é objeto direto, etc. E Mariam, com esse M no final, não dá para você fazer isso em grego. Assim como Yaakov, não dá. E por isso em grego tem tanto Yaakov como Iakovos. Às vezes você vai encontrar no Novo Testamento Yaakov, às vezes você encontra Iakovos. Vai depender se você está usando uma forma mais próxima da sonoridade hebraica ou se você está usando uma forma mais adaptada para você poder modificar. Então, Yakovos, você pode fazer Yakovos, Yakovon, Yakovo, Yakovo, mas com Yakov
não dá. Com Mariam, não dá. Mas com Maria, que aí sim está com a terminação grega, Maria, aí você pode colocar no possessivo se você precisar. Então, por isso que tem as duas formas. Você às vezes encontra Mariam, às vezes você encontra Maria. O autor, o mesmo autor pode variar de uma forma para outra. Aqui, ó. Tá vendo, né? Isso aqui em Lucas, Mariam. Depois o mesmo autor usou a forma Maria. Aí aqui você encontra Yaakov de Yenesen ton Yosef ton Andra Marias. Aqui temos Marias. Marias é a forma possessiva de Maria. Tá? Então você tem Maria, sem o M final, aí você tem Marias, possessivo, significa de Maria. Então, Yaakov de Yenesen ton Yosef ton Andra Marias. Ou seja, Jacó gerou a José, o marido de Maria. Então, aqui é de Maria, certo? Marias. Aqui temos Maria, aí tem Mariam, ou seja, tem variação no nome aqui. Você está encontrando no Novo Testamento variação no nome. Tá? E é interessante você ver que os próprios falantes da língua, tá? Isso não é algo feito por tradutores, modificando depois, não, não. Os próprios falantes da língua, lá no primeiro século, quando eles usavam o nome em grego, eles mesmos faziam as adaptações quando eles achavam que era necessário. Então, por isso que você tem Mariam e você tem Maria. Por isso você tem Yaakov e você tem Iácovos. Tá? Então, isso é algo natural. Os nomes próprios, eles estão sujeitos a esse tipo de coisas. Então, para o nome funcionar melhor em grego, então você vai ter Maria, aí você pode colocar no possessivo Marias, e por aí vai. Às vezes, quando o autor julga que não é necessário declinar o nome, ele pode deixar na sua forma sem adaptação. E aí, se você for olhar essas traduções aqui, então, você vai ter, disse então Maria, a minha alma engrandece o Senhor. Você vai ter Maria Madalena, como eu mostrei. E você vai ter aqui, ó, marido de Maria, né, como eu falei, que é a tradução da palavra Marias. Ok, então vocês veem, e esse mesmo Maria que aparece aqui é o mesmo Mariam que aparece lá no Antigo Testamento, que mudou na pronúncia do hebraico posteriormente, virou Miriam, e a partir daí a gente também tem a forma Miriam, e por aí vai. Os nomes, na sua língua de origem, no próprio hebraico, esses nomes mudam, tá? Esses nomes se modificam. Os próprios autores do Novo Testamento, falantes nativos de aramaico, que também usavam o hebraico como língua litúrgica, eles escreviam assim quando usavam o grego. Então você ia encontrar essas adaptações e variações. Tanto na escrita como na fala, claro, né? Falando grego, eles também usariam essas variações. Bem, então agora eu vou fechar isso aqui. Bem, agora a gente já está indo para a parte final do vídeo e eu vou explicar como é que Yeshua se tornou Jesus. Tá? Vamos lá. A evolução natural e espontânea do som, seguindo as regras de pronúncia e sotaque ao longo da história, até chegar a nós, é assim. Yeshua vai passar agora para o grego como Jesus, que vai passar para o latim como Jesus ou Jesus, né, dependendo de como você vai pronunciar. E aí de Jesus você vai ter a mudança gradual da seguinte forma: Jesus, 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 Jesus. E aí você tem a forma de Jesus. Em nenhum momento houve uma ruptura. Em nenhum momento foi inventado um outro nome. Os próprios autores do Novo Testamento escreveram o nome em grego como Jesus, seguindo as regras de pronúncia, de sotaque e de escrita do grego. Eles mesmos fizeram isso. E esse nome, essa pronúncia, naturalmente seguindo as regras de pronúncia e sotaque, foram se modificando até chegar até nós como Jesus. Não houve nenhuma ruptura, ninguém inventou nada, simplesmente o nome chegou assim até nós. É por isso que nós temos em português essa pronúncia Jesus. É o mesmo nome, como chegou a nós através do tempo, com as suas variações, tanto sincrônicas como diacrônicas. Bem, espero que tenha ficado claro. Então, não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com outras pessoas que poderiam gostar e a gente se vê no próximo vídeo.